Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando Ohm estudou os condutores que ofereciam dificuldade à passagem de corrente, os chamados resistores, ele percebeu que para uma dada temperatura, ou seja, considerando uma temperatura constante, certos resistores apresentavam a característica de terem a razão entre U e I constante. Se a gente fosse desenhar isso num gráfico, a gente teria um segmento de reta a partir da origem. Por definição, R, que é a resistência, que é uma característica do resistor, a tensão, o dispositivo elétrico é chamado resistor e a característica do resistor é chamada de resistência. A resistência é definida como a razão entre U e I. Para uma certa temperatura, quando essa razão é constante, o resistor é chamado de resistor ôhmico. Para qualquer resistor, o valor da resistência é a comparação entre U e I. Só que nos resistores ôhmicos a gente normalmente escreve assim, ó, U é igual a R vezes I, indicando que o R é constante e a relação entre U e I é uma relação de direta proporcionalidade. Ives, todos os resistores são ôhmicos? Não, né, fera? Porque se todos fossem ôhmicos, não adiantava chamar um de ôhmico, resistor ôhmico, bastava chamar resistor. Existem resistores em que, à medida que você vai crescendo o valor de U, vai tendo uma variação de corrente cada vez menor. Ou outros que, quando você aumenta o valor de U, vai tendo uma corrente variando cada vez mais rapidamente. Ou seja, existem resistores que vão diminuindo o valor de R com a passagem de corrente. E existem resistores que vão aumentando o valor com a passagem de corrente. Então, se o gráfico é um gráfico cada vez mais inclinado e se aproximando do U, é porque a resistência está aumentando. Se o gráfico é um gráfico cada vez mais perto de I, significa que R está diminuindo. Quando o gráfico é um segmento de reta, indica que o resistor é ôhmico e indica que o valor de R é constante para uma dada temperatura. Ohm foi atrás de entender o que nesses resistores influenciaria esse crescimento ou não da resistência. E ele percebeu que no resistor cilíndrico, o valor da resistência R está diretamente relacionado ao valor do comprimento L do fio. Ou seja, quanto maior é o comprimento do fio, tanto maior será a resistência, considerando que as outras grandezas envolvidas sejam constantes. Se eu mudo apenas o L, se o L cresce, o R cresce. Se o L diminui, o R diminui. Uma relação de direta proporcionalidade. Já com relação à área, a área da seção transversal, a área reta aqui no corte, a relação é de inversa proporcionalidade. Quando a área cresce, a resistência diminui. Quando a área diminui, a resistência cresce. Para transformar proporcionalidade em igualdade, a gente precisa de uma constante de proporcionalidade. E a letra escolhida foi a letra Rho. Como L é diretamente proporcional, L aparece multiplicando. Como A é inversamente proporcional, A aparece dividindo aqui na fórmula. Então, a resistência R de um fio cilíndrico é dada por resistividade que multiplica o comprimento do fio dividido pela área. Atenção, a resistividade é uma propriedade do material. Resistividade. Então, muito cuidado. O dispositivo elétrico
se chama resistor. O resistor é feito de um certo material. A resistência elétrica é uma característica do resistor. A resistividade elétrica é uma propriedade do material de que é feito esse resistor. Resistividade é uma propriedade da substância. Resistência elétrica é uma característica do dispositivo. A resistência é definida como a razão entre U e I, e a resistência também pode ser encontrada como resistividade vezes comprimento sobre área. Tome nota e veja exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetro, onde 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros quadrados e a resistividade do cobre é de 17 ohms vezes nanômetro. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui uma resistência elétrica de... Bom, para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar da segunda lei de Ohm. Ohm, que definiu a resistência elétrica como a razão entre a DDP aplicada a um condutor e a intensidade da corrente elétrica que atravessa o condutor, percebeu que nos fios cilíndricos existia uma relação entre a resistência e o comprimento desse fio, e que essa relação era uma relação direta. Quanto maior o comprimento do fio, tanto maior seria o valor da resistência. E que existia também uma relação com a área da seção reta desse condutor. Só que essa relação era uma relação inversa. Importante isso para uma dada temperatura. Quando eu mudo a temperatura, eu mudo o comprimento, mudo a área. Então a gente está considerando o que acontece para um pedaço de fio que tem temperatura mantida constante. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, a gente vai ter então que inserir uma propriedade que é representada a partir de um coeficiente. Esse coeficiente, a letra ρ representa, e é a resistividade do material. Diretamente proporcional a L, então L aparece aqui multiplicando, inversamente proporcional a A, então o A da área aparece aqui dividindo. Pronto, essa expressão corresponde à segunda lei de Ohm. Esse ρ aqui é uma propriedade do material que é chamada de resistividade. É própria do material que constitui o condutor. Atenção, resistividade é do material e resistência é do resistor. Tranquilo? Bom, agora que a gente já sabe qual a expressão que a gente vai usar, a gente deve pegar os dados na questão. Ele fala a resistividade e diz que o valor é de 17 ohms vezes nanômetro. Ele diz que o comprimento L é igual a 0,5 nanômetros. E diz ainda que a área corresponde a 0,05 nanômetros quadrados. E ele diz para a gente que 1 nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Só que essa informação última aqui, a gente nem vai precisar. Aí você diz, mas a gente não deve utilizar sempre unidades do sistema internacional? Aí a resposta é não. A gente precisa utilizar as unidades de forma que a resposta esteja compatível, que a equação fique homogênea.
Se você olhar aqui, ó, nanômetro, nanômetro, nanômetro quadrado. Na hora que você usa a expressão ρ vezes L, tudo isso dividido por A, você vai ter como unidade em cima ρ, ohm vezes nanômetro, vezes L, nanômetro. Tudo isso dividido pela área que está em nanômetro quadrado. Perceba que quando você simplifica, a unidade aqui vai ser o ohm, que é exatamente a unidade que a gente trabalha para resistência elétrica. Então, nenhum problema em calcular utilizando os nanômetros, porque você vai acabar simplificando no final. Substituindo então os valores, olha só, a gente tem ρ 17 vezes L, que é 0,5, dividido por A, que é 0,05. Aqui embaixo eu tenho duas casas decimais, aqui em cima eu tenho só uma. Posso acrescentar um zero, e aí eu fico com duas casas decimais no numerador e no denominador. Então eu posso esquecer aqui o 0, e eu fico então com 17, que multiplica 50, tudo isso dividido por 5. Simplificando, 50 dividido por 5 dá 10, eu tenho 17 vezes 10, e eu tenho no final de tudo 170, olha a unidade, 170 ohms, ficando então que a alternativa correta, a letra E. E de eita, poxa, coisa fácil, tranquilo, simples demais, desde que você tenha atenção no trabalho com as unidades e saiba que expressão você precisava utilizar. Tranquilo? Fera, potência é definido como a taxa que mede a rapidez com que se realiza trabalho ou que se transforma em energia. A gente pode falar então de potência P como sendo trabalho sobre intervalo de tempo, ou ainda como variação de energia sobre intervalo de tempo. Quando a gente fala de trabalho de força elétrica, esse trabalho aqui é igual a carga vezes DDP. Opa! Quantidade de carga dividido por intervalo de tempo define uma grandeza física importante na eletrodinâmica, que é intensidade de corrente. Então, I vezes U também é potência. Ou, como você deve estar mais acostumado a ver, P igual a U vezes I. Um resistor, ao ser percorrido por corrente elétrica, transforma parte dessa energia elétrica em energia térmica. Então, eu tenho energia elétrica transformada em energia térmica. É exatamente sobre isso que trata a lei de Joule. Você normalmente escuta Joule, Julie, Julie, mas a pronúncia é Joule, como se não tivesse esse E aqui, Joule. A lei de Joule fala exatamente isso, que a potência elétrica é uma taxa de transformação de energia elétrica em energia térmica, que um resistor, um condutor ao ser percorrido por corrente, sujeito a um DDP, transforma energia elétrica em energia térmica, e a rapidez dessa transformação é dada pela potência P. Agora, muito cuidado. Lembrando lá da lei de Ohm, U igual a R vezes I, de onde eu posso tirar o valor de I também passando o R dividindo. Eu teria então que I é igual a U sobre R. Se eu substituir o valor de U aqui nessa fórmula por R vezes I, fica R vezes I vezes I. Então, eu teria que a potência também pode ser dada como R vezes I ao quadrado. E aqui, muita atenção. Se o valor de I for um valor constante, por exemplo, quando a gente tem circuitos em série, a corrente que passa por cada resistor é a mesma.
Se a gente tiver uma condição em que I é constante, o valor de P e o valor de R se relacionam de forma diretamente proporcional. Então, a potência e a resistência variam de forma diretamente proporcional. Quanto maior é a resistência, maior será a potência dissipada. Agora, se eu substituo o valor de I como U sobre R, aqui vai ficar com U que multiplica U dividido por R. Eu vou ter então que o valor de P vai ser igual a U ao quadrado sobre R. Olhando para essa expressão, se o valor de U, que é a DDP, for constante, então perceba que o R está dividindo. Logo, P e R vão guardar entre si uma relação de inversa proporcionalidade. Por exemplo, quando a gente tem ligações em paralelo, U é constante e vai dissipar maior potência quem tiver menor resistência. E atenção, nas residências, a ligação da maioria dos dispositivos é em paralelo. Logo, vai dissipar a maior potência quem tiver menor resistência. Um chuveiro elétrico, por exemplo, está ligado na mesma DDP e tem várias potências, quente, mais quente. E aí, lembra, no chuveiro elétrico, mais quente é mais potência. E é mais potência onde tem menos resistência. Lâmpadas incandescentes, elas brilham mais quando tem resistência menor, se elas estão ligadas na mesma rede elétrica. Muito cuidado, porque nos dispositivos elétricos residenciais, essa expressão que está aqui é a que melhor relaciona potência e resistência, porque nas ligações residenciais, praticamente todos os dispositivos estão ligados na mesma DDP. Logo, a relação entre potência e resistência é inversa, onde R é menor, P é maior. Onde R é maior, P é menor. Tome nota e acompanhe exemplos. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com... Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar que a potência elétrica pode ser relacionada com diferença de potencial e intensidade de corrente pela fórmula P é igual a U vezes I. Pode ser também dada pela expressão R vezes I ao quadrado, ou ainda eu posso falar em potência elétrica como U ao quadrado sobre R. Perceba que nessa questão ele fala sobre potência, diz os valores da DDP e comenta que a gente tem que trocar a resistência. Então, a gente tem que trocar o resistor do chuveiro, na verdade, por um valor de resistência diferente. Potência, DDP, resistência. Pelos dados da questão, a gente deve utilizar então essa terceira expressão que eu estou destacando aqui. Ora, ele quer que a gente tenha potência 1 igual a potência 2. A potência na primeira situação eu posso encontrar fazendo a tensão, a DDP, que é 110 ao quadrado, dividida pela resistência 1, que eu não sei quanto é. A potência na segunda situação vai ser dada pela nova DDP, que é 220 ao quadrado, e como eu vou mudar o valor da resistência, eu vou escrever aqui dividido por um R2. Como ele quer que a potência 1 seja igual à potência 2, atenção agora, eu vou igualar esses dois valores. Eu vou escrever então que 110 ao quadrado dividido por R1
é igual a 220 ao quadrado dividido por R2. Só que ao invés de escrever 220, eu vou escrever assim, olha só, 2 vezes 110. Tudo isso ao quadrado. Espero que seja fácil de você perceber que 2 vezes 110 é 220. Por que eu escrevi assim? Porque 2 vezes 110, tudo isso ao quadrado, é 2 ao quadrado vezes 110 ao quadrado. E aí 110 ao quadrado de um lado eu posso simplificar com 110 ao quadrado do outro e sobra 2 ao quadrado. Eu fico então que 1 sobre R1 é igual a 2 ao quadrado, que é 4 sobre R2. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a resistência elétrica tem que ter um valor 4 vezes maior na segunda configuração. Como eu quero ter a mesma potência, mas eu estou mudando a DDP, eu preciso que a nova resistência seja 4 vezes maior. Aí eu olho para as alternativas. E o que ele fala é de comprimento do fio, área da seção do fio, e eu preciso então me lembrar da segunda lei de Ohm, que diz que o valor da resistência é dado pelo produto de um coeficiente que a gente chama de resistividade elétrica, multiplicando o comprimento do fio dividido pela área da seção. Perceba que, como os materiais são os mesmos, o valor de R depende de forma direta do comprimento L e depende de forma inversa da área A. Então, se eu mudo apenas uma das grandezas, o comprimento L, para obter uma resistência 4 vezes maior, eu precisaria que o comprimento L fosse multiplicado por 4. Agora, se eu quero uma resistência maior e vou mudar a área, como eu tenho uma relação inversa, eu tenho que ter uma área 4 vezes menor. Então, para obter uma resistência 2, que seja 4 vezes maior, usando um fio feito do mesmo material, ou eu pego um fio que tenha um comprimento 4 vezes maior e tenha a mesma área, ou eu pego um fio que tenha uma área 4 vezes menor e que tenha o mesmo comprimento. Quando eu vou para as alternativas, a da letra E diz exatamente isso. Pegue um fio que tenha a quarta parte da área da seção transversal. Então, a alternativa correta, que diz que a área tem que ser 4 vezes menor, é a alternativa na letra E de eita, poxa, coisa fácil. Tranquilo, fera? Vamos juntos. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fuzil para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Olha aí, questãozinha tranquila que a gente só precisa prestar atenção nos detalhes. Ele falou informações como a potência do farol, que é de 55 watts. Cada farol, importante isso. Ele falou para a gente da DDP fornecida pela bateria.
36 volts. E falou que a ligação era uma ligação em paralelo. Ora, é muito importante que a gente tenha tudo isso destacado, porque quando a ligação é em paralelo, você deve lembrar que em paralelo, anote aí, em paralelo, a corrente total é a soma das correntes de cada um dos elementos e a DDP total é igual a DDP de cada um dos elementos. Então, eu tenho a mesma DDP e somo a intensidade de correntes. E como para todo circuito ligado em paralelo ou ligado em série, a potência total é igual à soma das potências dos aparelhos. Em questões que a gente tem limitador de corrente, seja esse limitador de corrente um fusível, seja esse limitador de corrente um disjuntor, quando a gente tem um limitador de corrente, a gente tem um dispositivo que permite a passagem de corrente até um dado limite, por isso limitador. A corrente que circula no aparelho, a corrente que circula dentro de um determinado circuito, tem um valor máximo possível. Então, essa corrente do aparelho ela é menor ou igual a um máximo possível que a gente chama de valor nominal do aparelho. Valor nominal do aparelho limitador. Então, se você compra um fusível de 2 A, o valor nominal do fusível é de 2 A, o que significa que a corrente do aparelho que é limitada por esse fusível é no máximo igual a 2 A, então ela é menor ou igual a 2. Se você instala um disjuntor de 15 A, o valor nominal é de 15 A, o que significa que a corrente daquele trecho do circuito tem que ser menor ou igual aos 15 A, nunca maior. Não é uma aproximação caso você resolva uma questão de cálculo. É uma questão em que você tem sempre que fazer uma inequação. A corrente do aparelho ou do conjunto de aparelhos tem que ser sempre menor ou no limite igual ao valor nominal do fusível ou do disjuntor. Atenção aqui que a gente tem uma regrinha que eu costumo chamar de regrinha do I ou do OU. I é quando a gente junta aparelhos, ou é quando a gente alterna aparelhos ou potências diferentes dentro do mesmo aparelho. Quando a gente tem um aparelho e outro ligados juntos por um mesmo fusível, a gente vai fazer uma soma. E aí a corrente total é igual ao somatório das correntes de cada aparelho. Se você liga uma televisão e um aparelho de home theater no mesmo fusível, a corrente total é a soma da corrente da TV e do home theater. E aí, essa corrente total tem que ser menor que o valor nominal. Então, neste caso, se a gente tiver a mesma DDP, que é o que acontece em paralelo, a gente vai fazer que a corrente do aparelho corresponde à soma das potências que estão instaladas dividido pela DDP da rede. Lembrando, esse valor tem que ser sempre menor ou no limite igual ao valor nominal do fusível ou disjuntor. Agora, atenção! Quando a gente tem uma situação em que a gente liga uma coisa ou outra, vou colocar aqui em vermelhinho para a gente destacar. Quando a gente liga uma coisa ou outra, a corrente do aparelho ela deve ser medida de acordo com a máxima corrente suportada no circuito. Imagina que eu tenho um aparelho que precisa de uma corrente de 2 A, um outro aparelho de uma corrente de 3 A. Se eu boto um limitador para 2, toda vez que passar uma corrente de 3, esse limitador vai abrir o circuito.
Então, sempre essa corrente do aparelho tem que ser pensada pela máxima corrente. E por isso, eu vou dividir a potência máxima do aparelho ou dos aparelhos pela DDP. Lembrando que quando a gente faz isso, sempre essa corrente tem que ser limitada pelo valor nominal. Então, ela é menor ou igual ao valor nominal do fusível ou disjuntor. Normalmente, esse tipo de situação aparece, por exemplo, quando você tem chuveiros elétricos, em que você tem um mesmo chuveiro, só que com várias potências, inverno, verão, primavera, e aí para dimensionar o disjuntor, você deve sempre escolher pela máxima potência que o chuveiro vai consumir. Tranquilo? Aqui no caso, como ele fala de 2 faróis ligados em paralelo numa DDP de 36, é muito simples. Como são 2 ligados ao mesmo tempo, é um e outro. Então, a corrente que eu estou procurando para os meus aparelhos é a corrente que eu vou obter somando as potências e dividindo pela DDP, já que eles têm a mesma DDP, porque está ligado em paralelo. Como são 2 de 55, eu vou fazer 55 mais 55, e isso aqui eu vou dividir pela DDP, que é 36. Isso vai me dar 110 dividido por 36. Confere aí, isso dá bem perto de 3,1 ampere. Ora, lembrando, a corrente do aparelho tem que ser sempre menor ou no limite igual ao valor nominal do fusível que vai proteger. Olhando para as alternativas, eu tenho 1,5, 2,5, 5, 7,5 e 10. Então, eu poderia, para essa situação, usar o de 5, ou o de 7,5, ou ainda o de 10 ampere. Esses 3 se encaixam nessa inequação. Como ele quer saber o menor deles é o de 5 ampere. 5 ampere que é exatamente o disjuntor laranja. Então, a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Agora, por favor, fera, deixa eu te chamar a atenção. Imagine que tivesse um disjuntor de 3 ampere entre as alternativas. 3 está bem mais perto de 3,1 do que 5. Só que não é uma questão de aproximação, é uma inequação. E o valor nominal tem que ser sempre maior ou no limite igual, não pode nunca ser menor. Então, mesmo que eu tivesse uma alternativa que dissesse disjuntor de 3, ele não poderia ser utilizado. Sempre lembre disso. Sempre a corrente do aparelho é menor do que o valor nominal do fusível. No limite igual. Nunca pode ser a corrente do aparelho maior do que o valor nominal. Sempre essa equação deve ser respeitada. Tranquilo? Fera, quando a gente fala de associação simples de resistores, a gente está falando de associações em série ou associações em paralelo. Na associação em série, é preciso que você entenda que todos os elementos são percorridos pela mesma corrente. Não é só a mesma intensidade, não, é a mesma corrente. Então, a corrente que passa no elemento 1 é igual à corrente que passa no elemento 2, que é igual à corrente que passa em todos os elementos. Se eu tivesse um único resistor que fizesse o trabalho de toda a associação, esse resistor também seria percorrido por essa mesma corrente. É por isso então que a gente diz que a corrente de cada elemento é igual à corrente da associação. Já as tensões elétricas, as DDPs, quando a ligação é em série, se somam. A DDP no elemento 1 se soma a DDP do elemento 2, se soma a todas as DDPs. E aí, se eu tivesse um único elemento, o resistor equivalente a essa associação, ele estaria sujeito a essa DDP total. Então, a DDP da associação corresponde à soma das DDPs dos resistores que estão associados.
Por conta dessas duas informações, a gente pode, usando a lei de Ohm, chegar ao valor da resistência equivalente da associação. Um resistor que sozinho faria o mesmo que o conjunto de resistores teria uma resistência equivalente, que é igual à soma das resistências dos resistores que foram associados. Em série, a resistência equivalente corresponde à soma das resistências associadas. Importante, se a resistência equivalente é igual à soma das resistências associadas, a resistência equivalente é maior do que R1, a resistência equivalente é maior do que R2, a resistência equivalente é maior do que qualquer uma dessas resistências separadamente. Em paralelo, atenção e cuidado com isso, as correntes do conjunto de resistores são independentes. Em cada um dos resistores em paralelo, eu vou ter uma passagem de corrente. E a corrente do conjunto é a soma das correntes que passam por todos os elementos. Então, eu somo a corrente que passa no elemento 1, mais a corrente que passa no elemento 2, mais a corrente que passa em todos os elementos, para saber quanto é a corrente da associação. Mas, em paralelo, todos os elementos estão sujeitos à mesma DDP. A DDP em cada um dos elementos é a mesma. Por isso, o resistor que corresponde a essa associação também estaria sujeito a essa DDP. Juntando essas duas informações e usando a primeira lei de Ohm, a gente consegue chegar na expressão que é o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências dos resistores associados. Então, em série, eu somo as resistências para encontrar a resistência equivalente. Em paralelo, eu somo os inversos das resistências para encontrar o inverso da resistência equivalente. Por conta disso, quanto mais resistores em paralelo, menor será a resistência equivalente. Ao contrário da série, que quanto mais resistores associados, maior é a resistência equivalente. Agora, atenção e cuidado. Em paralelo, eu posso usar duas fórmulas para simplificar. Uma delas diz que a resistência equivalente é igual ao produto das duas resistências dividido pela soma de seus valores. Atenção! Eu posso utilizar essa fórmula prática apenas para dois resistores. Então, essa forma prática de produto dividido pela soma só é válida quando eu tenho apenas dois resistores R1 e R2. Uma outra forma bem prática é a forma R dividido por N. Agora, atenção, aqui apenas para R's iguais, ou seja, aqui R sobre N apenas quando todos os resistores tiverem a mesma resistência. Não importa se são 2, 3, 4, 10, 500, 1000, o que importa é que todos sejam iguais. E aí a resistência equivalente é o valor de uma dessas resistências dividida pelo número de resistores. Imagine que são 3 resistores de 60 ohms. Para saber a resistência equivalente em paralelo, eu faço 60 dividido por 3, que dá 20. Imagine que são 5 resistores idênticos e iguais a 30 ohms. Aí eu faço que a resistência equivalente é 30 dividido por 5, 6 ohms. A expressão de cima, apenas para 2 resistores por vez. A expressão de baixo para qualquer número de resistores, desde que todos eles tenham resistência iguais. Tranquilo? Tome nota e vamos ver exemplo. Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os modelos mais simples
consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra um diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor R de 12 ohms, uma lâmpada L de 6 watts e um alto-falante que conduz 1 ampere. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% que a corrente nominal que o atravessa em circuito, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite passar? Olha aqui, reproduzindo a figura que você tem na questão, é fácil de perceber que esses pontos todos estão ligados sem resistência. Então, se a gente fosse dizer o potencial aqui, por exemplo, chamando esse potencial de A, aqui A, aqui A. Aqui embaixo, todos esses pontos estão ligados também sem resistência. Então, se eu chamar de B, esse aqui também é B, esse aqui também é B, esse aqui também é B. Nada é falado sobre a resistência do fusível e ele é colocado num trecho de circuito para proteger o circuito e a gente pode imaginar que ele não deve interferir nas medidas do circuito. Então eu vou colocar aqui também o mesmo potencial de A. Perceba então com isso que a bateria de 12 volts, o resistor de 12 ohms, a lâmpada de 6 watts e o alto-falante percorrido pela corrente de 1 ampere, todos estão sob a mesma diferença de potencial, ou seja, estão todos em paralelo. A diferença de potencial AB é a mesma no resistor, aqui U de R, na lâmpada, que eu vou chamar aqui U de L, e também no alto-falante, que eu vou chamar AF. Estão todos em paralelo. Se você quiser para lembrar, você tem aquela famosa regra do psil, famosa para mim, pelo menos, e para os meus alunos, né? Porque eu sempre comento sobre ela em aula. É só você escrever PSIU, psil. Lembra que P é paralelo, S é série, I é intensidade de corrente, U é DDP. E aí você lembra do ritmozinho. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Em série, corrente é igual. Aí você escreve aqui, ó, igual. Série, corrente é igual. Repete na diagonal. Aí olha só, em paralelo, quem é igual a DDP? O resto é tudo soma. Aí olha só, a física é sensacional. Uau! Então eu tenho em série, corrente é igual. Repete na diagonal. O resto é tudo soma. A física é sensacional. Uau! E total. Então é só lembrar que em paralelo eu tenho a soma das correntes e eu repito a DDP. Opa, a soma das correntes. Então aqui eu vou ter uma corrente I, que eu vou chamar de I1 no resistor de 12. Eu vou ter aqui uma corrente I2 na lâmpada de 6 watts e tenho aqui uma corrente I3 no alto-falante que vale 1 ampere. E essas três correntes se somam saindo aqui do gerador. Então eu já sei que a corrente total é igual ao somatório das correntes em cada trecho. Como eu tenho 3 trechos, mais um deles eu já sei a corrente, sem problemas. Eu vou aqui escrever I1 mais I2 mais I3. E 3 eu já sei que vale 1 ampere. Como o primeiro trecho tem um resistor, lembrando que U no resistor, se o resistor é ôhmico, é R vezes I. Na questão eu sei que o valor de U é U de AB, 12 volts. O valor da resistência é dado no problema, 12 ohms. E a corrente é que eu estou procurando, I1. Perceba que o valor de I1 vai ser igual a 12 dividido por 12. A corrente I1 vai ser igual a 1 ampere. Então, a corrente que passa pelo resistor de 12 ohms vale 1 ampere.
Na lâmpada eu não tenho o valor da resistência, eu tenho o valor da potência. Mas eu posso lembrar que potência é dada pelo produto da DDP vezes a intensidade de corrente. Eu sei quanto é a DDP e sei quanto é a potência. Então, substituindo, eu tenho 6 da potência é igual a 12 da DDP vezes a intensidade de corrente, que é o I2. 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, a corrente I2 seria 6 dividido por 12. A corrente I2 seria 0,5 ampere. Como eu já sei quanto vale a corrente I3, eu posso simplesmente substituir aqui, 1 mais 0,5 mais a corrente I3, que vale 1. Logo, a corrente total no circuito é de 2,5 ampere. Acabou a questão? Claro que não. Muita atenção e muito cuidado. Por quê? Porque ele diz que o fusível aceita um excesso de 20%. Ele suporta até 20% a mais do que a corrente. Então, eu tenho que pegar e calcular quanto vale 20% disso aqui. Lembrando que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Eu vou ter então que o valor nominal do fusível, que é a máxima corrente que ele suporta, é igual a 2,5 mais um excedente de 20% desses 2,5. Ora, 20 dividido por 100 é 0,2. 0,2 de 2,5. Fazendo esse cálculo aqui no cantinho, eu tenho 2,5 mais 0,2 vezes 2,5 dá 0,5 e 2,5 mais 0,5 dá 3 ampere. Muito cuidado com isso. Tenho certeza que muita gente afobada, que não presta atenção nos detalhes da questão, pode ter perdido essa questão porque foi lá na resposta 2,5 que tem no gabarito como letra D. Só que não prestou atenção nesses 20% e a resposta correta é a letra E. De eita poxa, essa questão merecia um pouquinho de atenção e cuidado, principalmente por causa desses 20% aqui a mais. Muito cuidado com isso.